Esse domingo agora se comemora o Dia das Mães. E a ideia de apresentar um pouco mais da história da minha guerreira foi praticamente proposital. Eu queria muito que você conhecesse um pouco ela, porque só conhecendo essa mulher você poderia sim me entender um pouco mais. Conhecer de onde vem essa força, de onde vem essa mulher guerreira que muitos de vocês costumam escrever aqui nos comentários. Eu sempre peço a você para que curte o vídeo logo no início. Mas hoje eu quero pedir você, por favor, não curte esse vídeo agora não. E também não comente. Assiste esse vídeo do início até o fim. Procure entender as palavras que eu estou falando aqui. Daí, só se você concordar, curta esse vídeo e comenta. Por favor, faça somente isso se você sentir no seu coração que você deve curtir ou comentar nesse vídeo. Para que você possa conhecer um pouquinho da história da minha guerreira e da minha heroína, chamada Dona Elzira, nós vamos voltar a 61 anos atrás, onde essa mulher se viu sozinha e com 5 filhos. O filho mais novo dela era um bebê de colo, não tinha nem 1 ano de idade. O esposo dela tinha acabado de ser assassinado. Assassinado simplesmente porque os outros fazendeiros, os famosos coronéis daquela época, queriam tomar as terras dessa família. E assim que a minha mãe se viu sozinha com aqueles 5 filhos, começaram as ameaças em cima dela. Todos esses coronéis queriam comprar aquelas terras dela por uma bagatela, por um preço bem pequenininho. Queria expulsá-la do local. A minha mãe, para que ela não perdesse as terras e para que não visse nenhum derramamento de sangue dos seus filhos, ela teve que ser mulher, ela teve que ser mãe. E naquela época, todas as mulheres tinham que ter os cabelos compridos, uma cintura bem fininha e sempre usar vestidos longos. O primeiro passo da minha mãe foi cortar o cabelo mais curto do que os próprios homens. Ela praticamente raspou. A partir daquele dia, ela começou a usar calça e camisa masculina. Ela decidiu que ela iria proteger os 5 filhos dela e que ela iria proteger a terra. Naquela mesma semana, ela foi para o meio da pequena vila da cidade e gritou que ela mataria e morreria por aqueles 5 filhos. E a partir daí, ela teve que trabalhar duro, firme, para manter essa palavra dela. Lembra, ela disse que ela mataria sim e que ela morreria pelos 5 filhos. Muitos tentaram fazer mal para todos os 5 filhos dela. Muitos tentaram fazer mal para ela. Muitas vezes tiveram tiros no quintal, tentando amedrontá-la. Ela não teve medo nem um pouco. Ela foi guerreira e foi na raça. Fazia com que os empregados na roça, vou chamar assim para que você possa entender, os homens que trabalhavam na roça dela, obedecessem uma mulher. Porque naquela época uma mulher não tinha voz. Naquela época uma mulher não podia votar, não podia dirigir, não podia participar das reuniões de conselho dos fazendeiros naquele local. E ela começou a fazer tudo isso. Ela começou a querer participar de toda aquela comunidade. Ela não aceitou as regras ditadas por aqueles coronéis e fazendeiros. Até o homem próximo que ela se deitou, que foi meu pai, ela escolheu, ela decidiu, ela saberia qual que seria o próximo esposo dela. Esposo não, somente o projetor dos filhos que ela queria. E essa mulher trabalhou duro na roça junto com os homens. Não tinha medo de cobra, não tinha medo de animais,
Plantou café, plantou arroz, plantou milho. E nós comíamos o que a roça produzia, porque as portas eram todas fechadas para ela. Ela não podia conseguir empréstimo porque ela era mulher. As pequenas lojinhas, as pequenas vendas, como era chamado na época, não queria vender para ela porque ela era uma mulher. Não tinha uma garantia que realmente ela ia pagar. E ela teve que provar que ela iria conseguir. E daí ela conseguiu, começou a ter um nome. Ela foi odiada por várias mulheres daquela época. Aquelas mulheres não se sentiam representadas pela minha mãe. Como assim uma mulher que se veste como homem? Como assim uma mulher que vai trabalhar na lavoura? Como assim uma mulher que vai ter a vida que ela queria ter? E ela não teve medo nenhum. E eu nasci, né, no meio dessa confusão e eu cresci no meio dessa confusão. Eu assistia e via aquela mulher firme e forte. Quantas e quantas vezes ela não tinha o que cozinhar dentro de casa, mas ela achava uma mandioca, uma batata, uma banana verde e criava pratos maravilhosos. Quando eu era criança, eu pensava que a minha mãe só gostava de comer o pé da galinha ou o pescoço da galinha, porque era o que ela falava para nós, era o que ela dizia dentro de casa, que ela amava o pé da galinha. Quando passou um determinado tempo, eu percebi que ela comia o peito, comia a coxa, comia várias outras partes da galinha. Aliás, o pé e o pescoço nem fazia mais parte daquela nossa alimentação. E, e daí que eu fui lembrar que ela comia o pé para fazer sacrifício para mim. Ela não só teve que enfrentar aquela sociedade hipócrita da época, como ela teve que deixar de comer muitas coxas e sobrecoxas, simplesmente para que eu fosse forte, simplesmente para que eu seja essa mulher que eu sou hoje. Então, quando eu apresentei esse vídeo onde ela expressa a sua opinião, eu não disse em nenhum momento que eu concordava com ela, que depressão é uma coisa de gente preguiçosa ou coisa assim. Eu não disse isso. Eu discordei dela. Mas eu respeitei a opinião dela, como eu respeito. Porque na época onde que os fazendeiros, os coronéis, queriam escorraçá-la daquela pequena vila, só existia loucos e pessoa normal. Por várias vezes eles queriam falar que ela era louca, que eles queriam interná-la num hospício, porque era para lá que os loucos iam. Na época não existia a papo de depressão, existia sim, existe às vezes muitos suicídios nos interiores da vida, como nós sabemos, porque as pessoas não conhecem ainda essa doença, depressão, síndrome do pânico e várias outras que merecem ser respeitada. Mesmo assim, eu decidi postar esse vídeo para você, para que você pudesse conhecer como é a cabeça de uma mulher de 80 anos que teve que ser forte e guerreira para sustentar os 9 filhos que ela tem hoje vivos, onde que todos queriam matar naquela pequena vila. Eu não queria que você magoar nenhum depressivo, nenhuma pessoa que tem um problema. Eu só queria que você tivesse uma oportunidade de conhecer uma outra história, uma visão de uma outra pessoa. Porque minha mãe, ela é assim. Nunca senta do lado dela para pedir algum conselho se você não está preparado para ouvir. Porque nem sempre os conselhos ou aquilo que eu quero ouvir é aquilo que ela vai me dizer. Porque não, ela tem a visão dela da vida. E é por isso que eu perco horas e horas e horas ouvindo os conselhos que a minha mãe me deu. Que hoje eu sou essa guerreira e me espelho muito nela. E tenho muito orgulho por cada passo que ela trilhou. Cada história dela. Hoje eu só estou contando uma pequena história e tem muitas coisas a mais. E mesmo não concordando com ela, eu postei o vídeo.
Postei de um acordo com ela, porque ela me fez prometer que eu iria postar o vídeo, mantendo as palavras que ela disse. Claro que eu editei todo esse vídeo. Essa conversa teve mais de 1 hora, eu deixei o vídeo somente 10 minutos. Porque eu tenho certeza, se você ouvisse todos os conselhos dela e de tudo que foi conversado ali, com certeza você iria te chocar ainda mais. Porque muitas coisas ela tem uma visão diferente. E ela é muito firme nas suas decisões. Ela vive de uma aposentadoria de 800 e poucos reais. E ela sabe que esse dinheiro não dá para ela. Por isso que ela faz trabalhos manuais para se manter. Sabe por quê? Porque ela não gosta que os filhos cheguem lá com migalhas para ela. Ela não gosta disso. E ainda nessa conversa que eu tive com ela, nesse dia de gravação de 1 hora de vídeo, ela me disse para mim, foi no tempo que eu insisti para ela em falar que depressão era uma doença que precisa ser tratada, e principalmente nós estávamos falando da minha irmã que sofre muito de depressão, a minha irmã mais velha, tem um caso sério de depressão. Ela sabe disso, toda a família sabe disso, e nós a respeitamos. E durante essa conversa ela falou para mim o seguinte: minha filha, me leva para uma cidade fora daqui que ninguém me conheça, me deixa sentada em frente a uma igreja, dando uma de coitadinha, você vai ver o tanto de dinheiro que eu vou conseguir. Porque é assim que as pessoas veem os velhinhos, como loucos, como você aí que escreveu aqui abaixo nos comentários, ou como os pobres coitadinhos. Daí quando você vê uma senhora que tem atitude, que fala aquilo que pensa, que tem uma postura, que se posiciona, aí você ataca desse jeito. Ela disse para mim ainda que as pessoas não estão preparadas para ver uma senhora, uma velhinha, trabalhando, tendo voz na sociedade, se sustentando e tendo a força que ela tem. Eu disse no vídeo anterior e digo hoje que eu não concordo com tudo que ela fala, mas eu ouço e respeito e tiro o melhor para mim. E é assim que eu faço com tudo que eu vejo no meu dia a dia. Eu ouço, vejo, aquilo que é bom eu guardo para mim, aquilo que eu acho que não é interessante eu jogo fora. E é assim que eu vivo. E é assim que eu sou. Eu quero aproveitar no vídeo de hoje, não desejar um feliz Dia das Mães para minha guerreira, mas para você que é mãe, que também mata e morre pelos seus filhos. Para você aí que é mãe, que deixa de comer muitas sobrecoxas, coxas e pé de galinha, simplesmente para que o seu filho seja forte, cresça inteligente, cresça sábio e pode ir para a escola, pode estudar e pode ser alguém. Feliz Dia das Mães para você. Eu queria que você conhecesse um pouco mais dessa mulher, chamada Dona Elzira. Muito obrigada por você ter me assistido e eu tenho um vídeo aqui amanhã, certo? Um grande beijo para você. Tchau, da sua Joaninha. Olha lá minha cestinha, que bonita. Agradeceu já. É muito bonito, vamos mostrar aqui. Olha que lindo.